Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando a palavra, aprendendo juntos, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que Billy Graham nos ensina hoje, dia 4 de abril, terça-feira. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. No sistema de Deus, primeiro você tem que passar pelo vale da aflição antes de alcançar o ápice da glória espiritual. Antes de ter um relacionamento de comunhão com Cristo, você precisa se sentir cansado até o ponto de ficar esgotado de tanto caminhar sozinho. Deve chegar ao limite do seu ser antes de começar a viver. O pranto pela imperfeição é um choro que atrai a atenção de Deus. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Salmo 34, 18. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu percebi que minhas habilidades, bondades e meu senso moral eram insuficientes aos olhos de Deus. Então reconheci publicamente que precisava de Jesus. E não estou exagerando ao dizer que meu pranto se tornou em alegria e meu suspiro em canto. Muito bem, queridos. Mais uma vez, como sempre, Billy Graham nos ensinando, nos mostrando como sermos cristãos, verdadeiros, como nos comportarmos como tais. E hoje ele nos chamando a atenção sobre o reconhecimento de que sem Jesus nós não somos nada e não conseguimos nada. Então, Jesus, que é o nosso Salvador, Jesus que vai nos transformar em novas criaturas, e é Jesus que é realmente o nosso Salvador. Que a gente sempre, sempre lembre disso e que vivamos isso, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, vamos falar sobre fé. Eu escolhi a passagem aqui da Bíblia que eu acho a mais bonita, falando sobre fé, que é no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 10 e depois o versículo 13. Então diz o seguinte, é o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Depois do capítulo 13, Jesus termina assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Bom, queridos, como eu disse no começo, eu acho essa passagem bíblica que fala sobre fé, que relata sobre fé, eu acho, na minha opinião, a mais bonita. Primeiro, pelo reconhecimento aqui do centurião, reconhecimento do centurião de que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Então ele sabia, ele reconhecia
que ele era impuro, que ele era pecador, que ele era muito falho e que, né, Jesus não era, né, ele não era digno de receber Jesus na casa dele, né? Então ele reconheceu isso. Então o reconhecimento, né, da diferença dele, da pequenez dele perante a grandeza de Jesus, eu acho que é uma ótima lição aqui. E depois a fé, né, a maneira que ele crê, né, ele diz isso, né, que Jesus nele não é digno, né, que Jesus entre na casa dele, mas ele acredita, ele tem certeza, ele crê que uma só palavra que Jesus disser para curar o seu servo, este será curado, né? Então é muito bacana isso, né? O reconhecimento da pequenez dele e depois a fé, né? A crença, né? A certeza de que Deus, que Jesus o curaria, que era só Jesus falar, está curado, e ele estaria curado, né, o servo dele. Então é muito bacana isso, é muito bacana. E depois Jesus, né, dizendo, né, isso, né, vai e como crestes, né, te seja feito, ou seja, a sua fé salvou o seu criado, né? Você realmente é um homem de fé, né? Muito bacana. Então, ele acreditou, né? Jesus não precisava estar perto para fazer um milagre, era só Jesus querer, só Jesus falar e o criado dele estaria salvo. Então, queridos, que a gente pense, que a gente releia esse pedacinho, né? Hoje, né? Faça tire um pedacinho da sua hora do almoço, na hora que você puder, Mateus 8, de 5, se você quiser ler tudo, é de 5 até o 13. Eu pulei só 11 e 12, não que não fossem importantes, mas isso aqui só finalizar para ir mais rápido, para a gente não levarmos muito tempo, né? Mas é Mateus 8, de 5 a 13. Né? Então é facinho, curtinho, leia, e você lendo, daí você pare um pouquinho, pense, reflita, né? Se a sua fé é uma fé tão fervorosa, tão verdadeira, tão forte como desse centurião, né? Se você realmente tem essa fé de que Jesus está lá longe, né? Está lá em cima, sentado à direita do nosso Pai, mas que Ele não precisa estar aqui do seu lado para realizar um milagre na sua vida. Então, reconheça, né, que Jesus é o nosso Salvador, reconheça que Ele esteve aqui no meio de nós, entregue o seu problema a Ele, como o centurião disse, entregue, reconheça, né, que você não é nada sem Jesus, reconheça isso, entregue o seu problema a Ele e deixe que Ele resolva. Então pense e reflita se você tem essa fé, se você age dessa maneira, né? Se você tem essa convicção de que agindo dessa maneira que o seu problema sarará, né? Que o seu problema desaparecerá, será resolvido por Jesus, e não importa qual seja o problema, importa sim o tamanho da nossa fé. Então, reflita se você tem uma fé como esse centurião de Cafarnaum, tá bom, queridos? Que é um exemplo para mim, o exemplo mais forte, o exemplo mais bacana aqui na Bíblia quando trata do assunto de fé. Então, sempre na minha cabeça, sempre que alguém fala alguma coisa de fé, na minha cabeça vem essa passagem, né? Eu acho muito bonito, né? Quando o centurião diz, então, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Algumas Bíblias dizem, não sou digno de que entreis na minha casa, né? Não importa, o sentido é o mesmo, né? Ele reconhece ali a diferença, né, dele para Jesus. Então, e ele já diz, mas não precisa ir na minha casa, né? Basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo será curado. Então, quando você tem algum problema, quando você tem alguma adversidade, quando você está passando por um momento difícil, né, reconheça a sua pequenez, reconheça a grandeza de Deus na sua vida, o poder que Deus tem na sua vida, o poder de Jesus na sua vida. Entregue esse problema, entregue a sua vida inteira
a Jesus e creia, e tudo será resolvido. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita serenidade, nos dê muito discernimento, né, para que a gente possa aprender, assimilar e aplicar essas coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, eu sair de novo por aqui e espero, né, conto com a presença de vocês, que abrilhanta demais esse nosso encontro, esse nosso aprendizado aqui, em nome de Jesus. E a nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Nos vales é que sou levado a estar mais perto de ti, meu Deus e Consolador. Amém. Então é isso, queridos. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueça que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle. Ontem, hoje e amanhã. Ele sempre estará no controle. Ele sempre está no controle. Tá bom? Tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.